Olá pessoal, nós vamos começar uma série agora de exercícios do conteúdo de calorimetria, o estudo do calor, beleza? Então nós vamos ter aqui o exercício de número 1 e o exercício de número 2. Não esqueça de deixar o seu like, o seu linkzinho, desculpa, ok? Apertando aí na mãozinha. Também apertar no sininho para que toda vida quando tiver vídeo novo você ser avisado e se inscrever no nosso canal, tá ok? Então vamos lá, tá bom? A primeira questão ela diz o seguinte: um cubo de gelo de massa, então eu já tenho uma informação importante aqui, ó, que é a massa de 100 gramas, né, de gelo, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius. Então já tenho duas informações aqui. É aquecido, ou seja, ele vai receber calor, né, até se transformar em água boa, até se transformar em água, ou seja, ele vai ter uma mudança de estado de agregação aí, tá certo? E ele vai chegar a uma temperatura de 40 graus Celsius. Beleza? Aí aqui eu tenho algumas informações, né? O calor específico, tá aqui, ó, o calor específico do gelo, 0,5 calorias barra grama grau Celsius. O calor específico da água, de 1 caloria barra grama grau Celsius. E o calor de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Aí ele pergunta as quantidades de calor sensível e de calor latente trocadas nessa transformação em calorias. Foram, aí, respectivamente. Quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem, muito cuidado com essa palavra respectivamente. Então, primeiro ele quer saber a quantidade de calor que sensível. Então, esses números primeiros aqui vai estar relacionado a calor sensível. E depois calor que latente, tá bom? Então o primeiro passo aí que eu dou para vocês é que a gente tem que desenhar o gráfico. E aí com o gráfico vai ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu gráfico da quantidade de calor em função da temperatura. E aí o que acontece pelas informações que a questão me deu? Que o cubo de gelo estava menos 20 graus Celsius. Então ele vai começar aqui, ó, menos 20, beleza? Ó. Então menos 20 graus Celsius ele começa. E aí ele recebe calor e sua temperatura aumenta até chegar em zero, beleza? Então essa passagem 1 aqui, ela é sensível. Por que sensível, professor Bandeira? Ela é sensível porque teve mudança de temperatura, ou seja, ela saiu de menos 20 e foi para zero, ó, pelo gráfico aqui. E aí o que acontece? Quando ela chega a zero graus Celsius, ela vai começar a se fundir, porque está recebendo calor. E quando a substância está mudando de estado de agregação, a temperatura ela não aumenta, ela permanece constante. Então, se você observar aqui, ó, nessa linha vermelha aqui, ó, daqui até aqui, a temperatura permanece zero. Ou seja, o corpo está mudando de estado de agregação. E aí, essa passagem 2, ela é calor latente. Beleza? Porque muda de estado de agregação. E aí ele continua a receber calor porque ele vai ter que chegar até qual temperatura? Até 40 graus Celsius. E aí, ó, mudança de temperatura, o ponto 3 vai ser o que? Sensível também, tá certo? E vai chegar até 40 graus Celsius. Então é esse o gráfico que eu tenho que tentar construir numa questão como essa para facilitar o cálculo, tá bom? E agora a gente vai para as equações. A primeira equação que a gente tem, quando se muda de temperatura, que a gente chama de Q-macete, né? Massa, calor específico, variação de temperatura. Só que o sensível vai ser o 1, tá ok? Vai ser o 1, tá bom? Opa, deixa eu apertar aqui que eu acho que eu apertei um negócio aqui.
e vai ser o 3, beleza? O 1 e o 3, ok? Então vamos calcular Q1. Professor, por que Q1 e Q3 vai ser sensível? Porque teve mudança de temperatura. A massa da minha substância é 100 gramas, ok? O calor específico, como está menos 20 graus Celsius, o cara estava no estado sólido, gelo, e o calor específico do gelo é de 0,5, como ele mostra aqui, 0,5 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final. O cara tá menos 20 e vai para 0, galera. Então a final nesse estágio é 0 menos, certo? A inicial, que é menos 20, beleza? Vou estar colocando aqui dos tracinhos. Então aqui eu tenho aqui Q1, 100 multiplicado por 0,5 é 50. Todo número multiplicado por 0,5 é metade. Aí esse menos aqui com esse menos aqui vai dar o quê? Vai dar mais. Então eu vou ter vezes 20 positivo. Então eu tenho que Q1, 50 multiplicado por 20 vai me dar 2 vezes 5, eu vou ter 10 com 2 zeros. Então vamos lá, 1000 calorias. Ah, professor, eu já vou marcar a letra E. Se você marcar a letra E, você vai estar errando. Por quê? Porque ainda falta Q3. Porque Q3 também é sensível, tá bom? Então, calculando o Q3 aqui, Q3, como tem mudança de temperatura, massa, calor específico, variação de temperatura. Então, eu tenho aqui Q3. Quanto vale a massa? É 100. O calor específico agora em Q3, o cara está no estado líquido em Q3, beleza? Então, ele está em água, né? Água no estado líquido, que vale quanto? 1 caloria por grama grau Celsius. Então aqui eu tenho 1. E a variação de temperatura? Pelo gráfico, a temperatura final foi 40 e a inicial foi 0. Então a final 40 menos a inicial, que é 0. Então eu tenho aqui Q3, 100 multiplicado por 1 é 100, 40 menos 0 vai dar 40. Então eu tenho aqui Q3, 100 multiplicado por 40 vai me dar 4.000 calorias. Opa! Eu tenho Q1, que é 4.000 calorias, e tenho Q3, que é 4.000 calorias. Então a quantidade de calor sensível vai ser a soma dos dois, que vai dar 5.000. Então eu já elimino a E, já elimino a D, já elimino a A, ficando com B e com C. E aí a gente vai agora ver qual é a quantidade de calor latente. Então a quantidade de calor latente, a gente gosta muito de chamar ela de QML, né? A massa vezes o calor latente. Nós vamos usar essa equação quando tiver mudança de estado. E quando tiver mudança de estado e agregação, a temperatura não muda, que é o caso do estágio 2. Então, a quantidade de calor, a massa é 100 e o calor latente é de 80 calorias por grama. Então, eu tenho que 100 multiplicado por 80 vai me dar 8.000 calorias. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a de letra B de professor Bandeira. Beleza? Vamos passar para a nossa segunda equação, tá ok? A segunda equação vem um gráfico, tá bom? Muito cuidado na questão de gráfico, porque o Enem gosta muito de cobrar. E aí ele diz o seguinte, vamos lá, deixa eu colocar aqui o laser, pronto. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas, já tem uma massa, de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ele absorvido. Então está aqui a quantidade de calor em função da temperatura, beleza? Pode-se afirmar que o calor latente. E o que me remete o calor latente? Professor,
O calor latente é aquele que a substância ou recebe ou cede, mas que não tem mudança de temperatura. Porque se tiver mudança de temperatura, o calor não é latente, é sensível. Aí ele pede o calor latente de fusão desse material, beleza? Então vamos lá, calor latente, vamos para cá, ó, calor latente, eu vou ter que L, massa vezes o calor latente. Isso aqui é um L, viu gente? Que ainda estou apanhando para escrever na mesa. Vamos analisar a quantidade de calor. Ó, o estágio é daqui para cá que não tem mudança de temperatura. Ó, não tem mudança de temperatura. Então o cara vai de 600 para 1200. Então ele recebeu 600 calorias. Então aqui eu já tenho, ó, 600. Quanto é a massa da substância? A massa da substância é de 100 gramas. E aqui eu tenho quem? Eu tenho L, beleza? E aqui o que acontece? Ó, o 100 está multiplicando, vai passar o que? A dividir. Então eu vou ter 600 dividido por quanto? Por 100. Posso cortar esse cara? Posso cortar esse cara. 6 dividido por 1 é 6. Beleza? 6 calorias por grama, ok? Então, galera, a resposta correta é a resposta de letra D. Então, não esquece, mudança de temperatura, que macete, tá bom? Mudança de estado de agregação, o que mele. Então, nós temos essas duas equações aqui para calorimetria, tá bom? De forma simples, tá certo? E não esqueça, galera, de estudar. Esse aqui, galera, é o caminho, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula, tá ok? Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, tá bom? De apertar no sininho, deixa eu ver se eu consigo desenhar o sininho lá, tá certo? Não esqueça de apertar no sino, tá ok? Para incentivar a gente que estamos fazendo esse trabalho de forma simples, mas que só tem um objetivo, que é de fazer com que você aprenda essa matéria maravilhosa que é física, tá bom? Um abraço do professor Pedro